Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês no componente curricular Projeto Integrador 2. Lembrando que o projeto é uma estrutura onde, por meio de orientações, vocês irão elaborar um trabalho baseado em texto, onde vocês poderão comprovar o conhecimento adquirido nas disciplinas do semestre. Lembrando também que o projeto ele tem grande valia para o nosso processo de conhecimento, haja vista que ele é um reforço daquilo que já foi aprendido. A web aula, ela tem um propósito de trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de acesso, para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Então, ela se configura também como uma oportunidade para a gente se aproximar. Mas compreendemos que na educação à distância, vocês têm a autogestão do seu conhecimento e, como tal, vocês podem definir o melhor espaço, o melhor horário para vocês poderem realizar seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, essa web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente é aquele balãozinho que fica ao lado da fotinha do professor, ok? Então, na nossa proposta de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a etapa 2 do projeto integrado, né? O projeto integrado, ele, como o próprio nome já diz, né? O projeto, ele vem do latim projectum, que é algo lançado à frente. Então, por meio das orientações, nós iremos elaborar as três etapas. Cada etapa, ela, né, tem as suas orientações e cada etapa também vale um determinado ponto. Então, a etapa um vale até 2 pontos, a etapa 2 vale até 4 pontos, etapa 3 até 4 pontos. Ao final, o grupo poderá angariar aí até 10 pontos. A etapa um e a etapa 2 são realizadas na ferramenta Wiki, então a etapa 2 é uma continuidade da etapa um, né? Como é uma construção, como toda construção, nós começamos ali pela base, depois nós vamos erguendo as paredes, né? E finalizamos ali com o telhado. E a cada etapa, né, é somado o que for construído. Então, nós temos ali a etapa um que já foi construída na Wiki, né? Na ferramenta Wiki, que é uma ferramenta onde você pode elaborar um texto a várias mãos. A etapa 2 ela continua na Wiki. Você acessando o link da Wiki, clicando lá em editar, você vai abrir a caixa de texto, onde você poderá continuar com as orientações que foram propostas para a etapa 2. A etapa 3 ela é uma etapa diferente. A etapa 3 será via upload de arquivo. Esse arquivo pode ser um arquivo Word ou um arquivo PDF, como vocês optarem. E esse arquivo vocês irão subir lá no próprio link da etapa 3. Então, a etapa um e 2 vocês viram aqui, né, na construção do trabalho, clicando na ferramenta Wiki. Aí, clicando aqui nessa caixa de rolagem, vocês podem ver que já vai aparecer de cara a palavra ver. Vocês irão trocar para editar. Quando vocês colocam editar, abrirá aqui uma caixa de texto onde vocês poderão digitar o seu texto, ou, se preferirem, é uma dica que eu dou para vocês, vocês podem realizar todo o projeto num arquivo Word. E aí vocês copiam e colam dentro da caixa de texto. Porque ao final, quando vocês forem subir esse arquivo, ele já vai estar pronto. Então, aí depois vocês vão salvar. Já a etapa 3 vocês irão realizar da seguinte forma.
Clicando aqui no link da etapa 3, clicando no link etapa 3, abril 25, vocês poderão fazer o upload de arquivo. Para mim não irá aparecer porque meu status é de professor, então ele não me permite que faça esse upload. Mas seria aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu preciso realizar na etapa 2. Clicando no link da etapa 2, vocês vão verificar que existem orientações para a etapa 2. Vamos ver o que diz essas orientações. Então, nessa etapa, já iremos contextualizar que ela é uma construção. Então, com o término da etapa 1, nós daremos o início à etapa 2, e como todo processo construtivo, essa segunda etapa se caracteriza como uma sequência lógica da etapa anterior, constituindo assim um corpus teórico pedagógico. Por que um corpus teórico pedagógico? Porque você já tem uma base anterior, né? Então você já sabe como prosseguir já de desenvolvimentos e competências e habilidades baseadas em conhecimentos, atitudes, valores necessários para a execução do trabalho. Então, você já teve o primeiro contato com o trabalho. Então, você já teve aquele âmbito onde você se comunicou com um grupo, onde você teve que ter uma atitude, ou de chamar o grupo para realizar o trabalho, para o planejamento. E é isso que é esperado, que o aluno, mesmo na educação à distância, ele consiga a realizar a interatividade, ou seja, a comunicação por meio das tecnologias, né? E, trazer um pouco da própria prática e aliá-la à vida acadêmica, ou seja, aos conhecimentos adquiridos. A nossa proposta, ela sempre busca trazer uma situação da própria prática, ou seja, tudo é palpável, tudo é possível e é uma realidade, né, do dia a dia laboral das pessoas. Seguindo aqui, né, nós temos uma referência da ferramenta Wiki, que ela abrange muitos aspectos referente à educação à distância, desde aqueles procedimentos de trabalhos colaborativos, porque ela é uma ferramenta colaborativa, onde nós podemos realizar um texto a várias mãos, né, até todos aqueles relacionados com habilidades de manuseio das ferramentas de edição de texto. Tal ferramenta permite que os participantes de cada curso façam uma interação colaborativa numa página da web de modo que possam edificar em um grupo um determinado conteúdo. Ou seja, aquilo que foi planejado será construído dentro do planejamento, dentro daquilo que foi acordado entre os membros do grupo. Nesse sentido, a etapa 2 continua sendo desenvolvida na ferramenta Wiki, destacando um trecho como etapa 2. Então, para que o professor, para facilitar, ele tem outras formas de identificar. Mas para facilitar, vocês poderão realizar esse cabeçalho. Então, vocês vão começar com etapa 2, logo ao término da etapa 1. Vocês vão identificar como etapa 2, colocar o nome dos componentes que realmente estão realizando aquela etapa, os integrantes, né? E aí sim, você começa com os capítulos propostos para esta etapa, né? Que é uma construção. Prosseguindo aqui. O axioma, ele é o norte, é tudo aquilo que irá nortear a elaboração do nosso projeto. Então, o axioma é a qualidade das informações para o autoconhecimento da empresa. Então, o que que a gente pode compreender, né, do que é preciso ter de conhecimento para você, né, realizar a gestão de uma empresa. Então, eu preciso ter conhecimento de economia, eu preciso ter conhecimento de contabilidade, um pouco de conhecimento de direito, de marketing, né, de comunicação. Então, esses são os axiomas que nós vamos trabalhar em todas as etapas. E, especificamente na etapa 2, nós vamos trabalhar o axioma contabilidade e economia. E o que que nós estamos pedindo aqui?
Antes de prosseguirmos com o que foi pedido, né, nós temos alguns critérios de avaliação que vocês já devem ter realizado uma leitura. Então, a realização de todos os quesitos exigidos. Então, tudo aquilo que foi solicitado nas orientações deve ser realizado. Então, não adianta você pular um capítulo, né, porque você não irá pontuar na nota máxima. Tem que ter coerência e coesão textual, né? Então, não adianta eu elaborar um texto e esse texto ele não ter um link, né? As frases, elas são enviesadas. Aquilo que foi pedido deve ter um começo, um meio e um fim, uma conclusão. Não adianta eu deixar frases perdidas, né? Sem coesão e sem coerência, com uma fundamentação teórica. Então, se possível, baseada numa pesquisa, né? Essa pesquisa pode ser realizada por meio da web ou na biblioteca virtual. Já foi realizada uma aula, né, que ensina como fazer a citação, como fazer a devida referência para que não se incorra em plágio. Então, vocês têm todo o material disponível para realizar esse processo de forma acadêmica e científica. Tem que ter uma clareza de texto, né? Então, não é quantidade, sim qualidade, uma capacidade de síntese, exposição dos fundamentos teóricos para análise, né? Respeito à nossa gramática e nossa ortografia. Afinal de contas, nós somos alunos de graduação, né? Saímos já daquela base e estamos aqui na parte mais de formação, mas uma formação de vida, não mais aquela formação de base. Utilização das referências, como eu já disse, né, caso utilize as citações. O cumprimento dos prazos, então, para cada etapa existe um prazo de início, um prazo de fim, e é importante nós respeitarmos esse prazo. Ele é um prazo que não é rígido, então se haver algum problema que vocês não vão conseguir entregar na data, por favor, entrem em contato. A gente pode estudar aí, né, um prazo a mais para que vocês possam entregar o trabalho. A intenção sempre é estar de mão dada com vocês, não é de prejudicar e não é de ser inflexível, né? E a validação do resultado pelo docente componente curricular. Então, caso você tenha dúvida, né, queira, né, que o orientador realize uma prévia, é só entrar em contato via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, fazer a solicitação. Vocês poderão me encaminhar o que foi feito por e-mail e eu dou uma devolutiva, ok? E aí sim, né, nós começamos aqui com o que foi pedido para a construção dessa etapa 2. A etapa 2 ela é elaborada, o projeto todo ele é elaborado, e a etapa 2 também não foge disso, em capítulos, né? Então, nós iremos realizar um capítulo sobre a microeconomia, sobre a contabilidade, né? E aqui tem até uma citação, né, que nos deu, de 2005, da página 231, né, que diz o seguinte: a quantidade de um determinado bem ou serviço absorvido ou adquirido a um dado preço em um determinado período de tempo. Este conceito relaciona-se com duas variáveis, uma dependente da outra, que é a quantidade de preço, isto é, os consumidores irão amoldar os seus desejos de obter determinado bem ou serviço ao preço por eles encontrados no mercado. Essa é uma referência que faz um- uma metáfora aí do que a gente espera de abordagem neste capítulo, que é que vocês, né, tenham essa consciência do que é lucro, do que é formação de preço, e nós iremos solicitar que vocês façam o quê? Primeiramente, norteado pela assertiva que nos deu, vocês vão analisar os preços praticados pela empresa e se os mesmos estão condizentes com o preço de mercado. Como que eu faço isso? Eu tenho que pesquisar algumas empresas com produtos similares na própria web, né? Posso fazer isso na forma de tabela, tá? Então, empresa A, empresa B, e colocar quanto que é o produto e o preço. Produto, preço na empresa B, produto, preço na empresa C, tá?
e fazer uma comparação, até mesmo, se for o caso, com gráficos. Não necessário, mas se vocês quiserem ilustrar bem, para ver se o meu preço ele é o mais favorável ou menos favorável. Não é importante que ele seja o mais favorável, mas que você consiga demonstrar que ele esteja dentro de uma realidade, que não esteja muito acima, que não seja discrepante dos demais, porque um preço um pouco maior, né, que não seja muito discrepante, pode ser justificado pela qualidade. Identificar se os bens ou serviços ofertados são importantes e necessários o suficiente para que tenha um preço mais elevado, que é o que eu acabei de falar da justificativa, e agressivo, ou pelo contrário, que sejam bens ou serviços comuns e que, portanto, devem ser oferecidos a um preço baixo, em função da grande concorrência. Então, vocês irão verificar, botar um olhar aí, até mesmo para saber se existem muitos concorrentes e qual que é a forma de se comportar perante essa concorrência. Portanto, em todo projeto, né, o olhar que temos que ter é um olhar de consultoria, né? Então, deveremos analisar a situação da empresa estudada como consultor e que se propõe a ser avaliar se as práticas dos preços e demandas estão coerentes com aquilo que poderia ser realizado pela empresa para melhorar a sua atuação no mercado do que atua. E aí, dentro desse preço que vocês estão verificando, se estão de acordo com o que está sendo praticado no mercado, vocês podem se aprofundar e esmiuçar qual que é o custo do seu produto, né? Custo de embalagem, custo de matéria-prima. Vocês poderão se aprofundar para saber a sua margem de lucro, porque a margem de lucro, ela vai se você situar tudo que você tem de custo. E custo é tudo aquilo que é inerente ao produto, né? Então, despesas com por exemplo, material de escritório não é inerente ao produto, aí é despesa. Custo, por exemplo, são a embalagem, a matéria-prima, tudo aquilo que é inerente ao produto é considerado custo. E aí, né, o capítulo 4 é um capítulo da contabilidade. O capítulo da contabilidade não precisa se aprofundar de tal forma que vocês façam uma análise de um balanço, né? Então, o que eu espero que vocês coloquem aqui, quais são as demonstrações contábeis e os relatórios contábeis relevantes para uma empresa e por quê, né? Então, eu preciso ter, se uma empresa é formal, eu tenho que ter dois livros que são obrigatórios, o livro Caixa e o livro Razão. Isso é ponto. Então, vocês coloquem, né, o livro Caixa, o livro Razão. Coloque o conceito de cada um, ilustrando ali o nosso projeto. O intuito é que não só vocês demonstrem esses conceitos, como vocês também absorvam esses conceitos para vocês. Porque realizando o trabalho, eu estou aprendendo, né? As outras demonstrações contábeis que são obrigatórias: balanço patrimonial, balancete de verificação, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa. Coloquem lá os conceitos, destacando a importância de cada um. Outros tipos de controle, controle de contas a pagar, entendeu? Aí, né, eu quero que vocês se inspirem e que vocês decidam, que vocês vislumbrem quais são os controles que auxiliam aí na gestão da empresa. A contabilidade, ela deixou de ser instrumento de mero registro e ela passa para um âmbito de ferramenta, uma ferramenta de gestão onde ela pode auxiliar o empresário na sociedade para que ele possa tomar decisões assertivas. Então, é claro, eu preciso estar em consonância com aquilo que eu já decidi na etapa um. Então, se a minha empresa é uma empresa de micro, pequeno, médio porte, então eu tenho que estar alinhado com aquilo que é exigido para cada porte de empresa. Então, se eu coloquei que a minha empresa é uma pequena empresa, né? Então, tem algumas demonstrações contábeis que não são obrigatórias para a pequena empresa. Então, isso também deverá ser pesquisado por vocês.
ok? Então, vocês deverão saber quais são as exigências legais para o porte da sua empresa, a empresa que está sendo analisada, quais as demonstrações financeiras contábeis essa empresa está obrigada, de acordo com a legislação e de acordo com o seu porte, ok? Então, esse capítulo ele é muito importante, né, para enquanto consultores que estamos fazendo o papel aqui, né? E que vocês tenham a compreensão que a saúde financeira da empresa ela é demonstrada nesses relatórios, nessas demonstrações. Então, é preciso saber colher as informações, a documentação fiscal e saber interpretá-la. É preciso entender, né, que uma análise mais aprofundada é uma avaliação de todos os dados disponibilizados e as informações devem ser incrementadas com pesquisas da internet, de sites ou da própria empresa, se vocês estiverem utilizando uma empresa real ou uma empresa da internet sempre realizando as citações e colocando as devidas referências, mesmo que essas referências sejam da web, da internet, ok? Então, essa era a proposta de hoje para a nossa web, poder falar um pouco da etapa 2 para que vocês possam iniciar essa etapa de forma tranquila, harmônica e poder dialogar com os demais componentes do grupo. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, me enviem via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Ok? Por hora, deixo os meus votos de grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.